Saúde a todos com a paz do Senhor. Aqui nós estamos com a lição de número 7. Essa lição era para ser estudada no domingo passado, mas devido a esse processo de paralisação, não tivemos a escola bíblica dominical e estamos fazendo aqui esse vídeo nesse momento só para fazer um comentário da lição de número 7. O discípulo e a obediência. Então, esse tema é um tema que traz a nossa noção, o nosso conhecimento, que está no texto bíblico do textuário, dizendo: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Aqui Samuel está se referindo ao momento em que Saul se encontrava em um ato de desobediência contra Deus, sendo ele o rei de Israel. E a lição define aqui na introdução, dizendo que, pela lógica do dicionário, a obediência está restrita a você submeter à vontade de alguém. E quando a gente se relaciona à palavra de Deus, a obediência está dentro do processo de obedecer ao próprio Deus. Então, obedecendo a Deus é a pessoa se distanciar das coisas erradas, se distanciar daquilo que desagrada ao Senhor. E nós vemos que a lição ela traz também exemplos de obediência. A obediência é uma virtude exemplificada em todos os livros da Bíblia. Nela você também pode encontrar registros sobre obediências e as suas formas como ela pode trazer um resultado positivo. Exemplos de obediência. A primeira, nós vamos ver a obediência de Abraão. A obediência de Abraão foi uma coisa que até hoje traz o exemplo de fé para nós, que está descrito lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, em que Deus fala para Abraão, porque Abraão ele morava na terra de Ur dos Caldeus, era uma terra idólatra, uma terra de pessoas de desobediência, e Deus foi e falou com Abraão e disse: saia do meio da sua família, do meio desse povo, porque você vai para uma terra que eu vou lhe mostrar, e lá você vai conhecer a minha vontade e vai me obedecer. E Abraão não pensou duas vezes não. Abraão decidiu deixar toda a sua terra, sua parentela, suas riquezas e foi seguir a Deus. E nisso aí, Deus deu a Abraão muitos livramentos, Deus deu riqueza, Deus deu posses de terra. Abraão se tornou um pai de família, mesmo sendo velho na sua idade, porque Deus prometeu a ele que a geração dele prosseguia. E sendo ele como homem pai na fé, a Bíblia diz que ele era o pai das nações. É tanto que Deus mostrou a ele as estrelas como exemplo de como seria a nação dele. A gente percebe também lá no livro de Gênesis, no capítulo 15, versículo 1 a 16, quando Deus faz a Abraão a promessa, dizendo que ele ia visitar a sua parentela, os seus pais, e ele também daria a Sara um presente do seu filho, que foi seu filho Isaque. Que de Isaque veio Jacó, e Jacó foi o pai das 10 tribos de Israel. Nós podemos também dizer o seguinte, que não obstante Abraão foi um exemplo de obediência, e houve um momento em sua vida em que muitas das vezes, se nós precipitarmos, a gente perde o direito da obediência. Foi quando ele ouviu a voz da sua esposa e deitou com a sua serva, e foi o pai de Ismael, que até hoje se encontra nas nações, duas nações inimigas, que são o Oriente Médio e os judeus, ao qual são os descendentes de Ismael e de Isaque. Outro exemplo de obediência a gente vê Paulo. Paulo também foi outro exemplo de obediência. Ele diz o seguinte: eu não fui desobediente à visão celestial. Por quê? Porque Paulo ele era um homem zeloso da lei. Paulo massacrava os cristãos. Paulo fazia muitas coisas achando que estava sendo certo. E, no entanto, Paulo estava errando. E, certa feita, quando Paulo se preparava para perseguir os cristãos, por causa da lei que Paulo achava que os cristãos eram fanáticos,
Ele, no caminho de Damasco, ele se encontrou com Jesus e ali houve uma visão e diálogo entre Jesus e ele. E Paulo ficou cego. Então Paulo foi levado pelos seus colegas a uma cidade. E chegando ali, Deus usa ali o discípulo para ir até Paulo. E chegando lá, ele orou e Paulo voltou a ver. Depois disso, Paulo começou a pregar o evangelho, a falar para a humanidade sobre o fato de obediência. E nós vemos que Ananias foi o nome do homem que foi até Paulo para orar, para que Deus desse a visão a ele. E nós vemos que na palavra do Senhor diz o seguinte, que ali em Roma e em muitos lugares ali daquelas províncias, Paulo passou a ser um homem obediente a Deus, a levar a mensagem do evangelho às pessoas e ensinar que o zelo pela lei não era tanto o que Deus queria, mas sim a obediência. Devemos obedecer a Deus através da sua palavra, não obstante a sua transcendência, ou seja, a sua elevada posição como Criador de todas as coisas, que habita no alto e sublime trono. Então, obedecer a Deus é o principal motivo do momento em que nós devemos ter. Devemos também obedecer à Bíblia Sagrada, que é a carta de Deus, onde também ela nos ensina que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Devemos também obedecer à igreja. A igreja, como uma sociedade, como uma família, ela tem normas, ela tem diretrizes, ela tem disciplina e ela tem também a orientação como a gente chegar próximo de Deus. Devemos obedecer aos líderes da igreja, aqueles que administram a casa de Deus, aqueles que fazem por onde a casa de Deus leve a palavra do Senhor. Eles também traz a nós uma regra, um limite de como nós sermos e passamos a ser obediente. O terceiro ponto diz, o efeito da obediência. Os que obedecem a Deus têm o Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo ele produz em nós a paciência, ele produz em nós a fé, a temperança, o amor, a bondade, a humildade. Então, tudo isso nos traz a nós, através disso que nós passamos a conhecer a Deus, através da obediência. Os que obedecem a Deus são inabaláveis. Então, a palavra do Senhor diz o seguinte, que aquele que edifica sua casa na rocha, que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 24, está com a vida edificada. Aqueles que edificou a sua casa na areia são pessoas fragilizadas, têm uma fé que se abala com todas as coisas. Os que obedecem a Deus são conhecidos. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Como nós vemos que a palavra do Senhor identifica isso em Romanos capítulo 16 e versículo 19, que os que obedecem a Deus, eles são conhecidos pela sua maneira de ser, pelos seus atos, pela sua forma. Os que obedecem a Deus o glorifica. A palavra do Senhor também diz que Cristo é a plena liberdade dos nossos dons para com Ele e para com todos. Então, nós glorificamos a Deus através da nossa vida, através da nossa palavra, através dos nossos feitos, das nossas ações. E os que obedecem a Deus são irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? É aquela pessoa que não está dando lugar a ser corrigida a todo momento, mas ele mesmo se autocorrige, se avalia e procura sempre andar no caminho do Senhor. Então, a Bíblia diz o seguinte, que o discipulado, quando ele passa a conhecer a Deus, em qualquer que seja a circunstância, saiba que Deus é o dono da igreja e o Senhor do tempo. Ele tomará na hora oportuna as evidências cabíveis. Não obedeça apenas só por obedecer, mas que sua submissão seja o fruto de uma razão maior, a fé no Todo-Poderoso. Então, meu irmão, a Bíblia é um livro de regra de fé, que mostra a nós como obedecer, como crescer, como amar e como se sentir uma pessoa feliz diante do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe.